gostaria de começar o nosso vídeo de hoje mandando um recado que eu tenho certeza que a grande maioria, se não praticamente todos os torcedores do Clube de Regatas Vasco da Gama gostaria de mandar para a empresa americana 777 Partners e também para os responsáveis do Clube Associativo do Vasco, né, senhor presidente Jorge Salgado, Duque Estrada, Carlos Osório. Nós somos aqui um canal que tem cerca de 452 mil, se eu não me engano, inscritos, quase meio milhão, né, de vascaínos que acompanham a gente aqui diariamente, com notícia, informação e principalmente opinião sobre o que acontece no nosso clube. E com a força que a gente tem, eu gostaria que esse vídeo pudesse tocar as pessoas que hoje tomam as decisões, as pessoas responsáveis por tocar o futebol do Vasco. E eu acho que vocês deveriam entender o seguinte, cara, a torcida do Vasco, ela é o cliente do nosso clube. Sem o torcedor vascaíno, o Vasco não vai sair do lugar. O vascaíno está há mais de 20 anos sofrendo, com uma ansiedade principalmente muito grande, né? Até ano passado, entrava mês, saía mês, o torcedor ficava se preocupando se ia ter dinheiro para pagar luz, se ia ter dinheiro para pagar água, se ia ter dinheiro para pagar viagem de jogador para jogar fora de casa. A gente vivia se preocupando o que o clube ia fazer no final da temporada para conseguir contratar jogador. A gente se preocupava muito porque sempre tinha notícia de penhora, de dívidas, de pessoas entrando na justiça contra o nosso clube. E no ano passado a gente teve ali um suspiro, né? Uma luz no fim do túnel com a possibilidade da SAF ser implementada no Vasco. Vou falar e vou repetir, fui sim favorável e eu tenho certeza que a grande maioria de vocês também foi favorável, porque durante todo o processo da SAF a gente fez diversas pesquisas aqui de opinião, perguntando pra rapaziada, vende ou não vende, o que você acha, deveria aí manter o futebol com o clube associativo, ou realmente aí chegou a hora do Vasco aí se transformar no clube empresa, e sempre as pesquisas davam 85, 90, 95% das pessoas que eram favoráveis à venda, então não adianta botar a culpa em mim, enfim, nas pessoas aí que eram favoráveis, porque a grande maioria dos torcedores eram favoráveis, e volto a dizer, talvez se não tivesse tornado SAF, as portas do clube estariam fechadas hoje, porque o Vasco não pagava salário, o Vasco não pagava quem devia, era penhora atrás de penhora, mas tem algo muito importante em relação a tudo isso. Quando foi dada essa expectativa para o torcedor, né, quando criou-se essa luz no fim do túnel que a situação ia melhorar, e que realmente, não vou aqui falar em relação ao futebol não, tá? Parte financeira, parece que os salários estão em dia, apesar do Vasco não estar pagando algumas parcelas de compra de jogador, parece que a situação financeira pelo menos deu uma melhorada, mas algo muito importante não foi feito quando o Vasco se transformou numa SAF, que é fundamental, que deveria ser a base de tudo, que é a contratação de profissionais de qualidade para tocarem o futebol do Clube de Regatas Vasco da Gama. O Vasco foi ao mercado, mostrou que tinha dinheiro, o Vasco foi ao mercado, né, dando transparência que ia trazer jogadores, só que quem foi responsável por tudo isso, quem foi responsável pela montagem de um elenco, quem foi responsável ali para aprovar ou não a vinda de jogadores, são profissionais que não têm o gabarito, que não têm a experiência, que não têm a maturidade, para poder estarem num clube tão grande como é o nosso Clube de Regatas Vasco da Gama, com mais de 25 milhões de clientes que são torcedores. E isso tudo me leva a crer que a empresa precisa sim tomar uma decisão muito drástica. O torcedor do Vasco, ele não aguenta mais esperar. O torcedor do Vasco, ele tem pressa. O torcedor do Vasco é uma bomba relógio, cara, que tá pronta para explodir e tomar conta de tudo. O torcedor vascaíno, cara, é o torcedor que sempre mais entregou quando o clube precisou e que menos recebeu em troca do clube. Então tudo isso, cara, é para explicar para vocês que quando lá atrás a SAF foi implementada, o futebol do Vasco foi vendido para 777 Partners, as pessoas da 777, não sei quem são exatamente, se é o Don Dronsfield, se é o Josh Wander, se é o Hansen Niegas, elas escolheram profissionais de capacidade extremamente duvidosa. São esses profissionais. O CEO da SAF do Vasco, que é o Luiz Melo, que é a pessoa mais importante dentro da SAF, que assina documento, que libera verbas para contratação, que faz absolutamente tudo de mais importante dentro do futebol vascaíno nesse momento. E diga-se de passagem, o Luiz Melo não é uma figura nova dentro do futebol do Vasco, ele é um cara que já estava dentro do clube desde a gestão do Alexandre Campelo. Ele foi sim um dos responsáveis pelo rebaixamento do Vasco, ele foi sim responsável pela continuação do Vasco numa Série B em 2 anos consecutivos, ele foi sim responsável pela saída do Germancano, que é o maior artilheiro do futebol sul-americano, por 2 temporadas consecutivas, e ele continuou
Ele foi apontado como essa pessoa mais importante. E não só isso, ele trouxe para dentro do Vasco uma pessoa que por onde passou sempre foi duvidado da sua profissionalização ali dentro de um futebol. Teve uma passagem péssima no Internacional, nosso adversário de ontem, que é o Paulo Brax. Teve uma péssima passagem no América Mineiro. E vou deixar só um pequeno asterisco aqui no meu vídeo. O Paulo Brax, quando chegou no América Mineiro, sabe o que ele fez? Ele demitiu o Barbieri. E ele ficou muito feliz com a demissão do Barbieri. Ele deu uma entrevista falando que foi a melhor decisão, foi a demissão do Barbieri assim que ele assumiu o América Mineiro, lá atrás, 4 anos atrás. E hoje ele chega ao Vasco e quem ele traz? Ele traz exatamente o cara que ele demitiu e falou que foi a melhor decisão da carreira dele. Então todas essas decisões, todas essas os profissionais que foram trazidos para tocarem o futebol do Vasco, fizeram com que a coisa desandasse. O Vasco gastou 110 milhões de reais em contratações na primeira janela de transferências, e eu arrisco dizer que 3 ou 4 talvez possam dar algum resultado futuro. O Vasco gastou mais de 30 milhões de reais em 2 atacantes que hoje não são titulares, que é o Luca Orediano e o Pedro Raul. O Vasco trouxe jogadores que, cara, que o torcedor desde o começo duvidou se eram de contratações de qualidade positiva. E agora a situação é essa, o Vasco está aí se encontrando na 19ª colocação do Campeonato Brasileiro. O Vasco já está a 3 pontos para sair da zona de rebaixamento, ou seja, mesmo que a gente vença na próxima rodada, a gente vai continuar no Z4. A gente tem um treinador que nos últimos 30 jogos venceu apenas 5 partidas. Olha os números do Maurício Barbieri. Olha que absurdo você insistir num treinador que não está trazendo resultado. A multa do Barbieri é 9 milhões de reais, o contrato dele é até 2025, então a gente não pode demitir. Então quem tem que ser demitido é quem contratou e fez um contrato desse, porque é um absurdo você trazer um treinador que não conquistou absolutamente nada por onde passou. É um treinador que tem raízes sim no Flamengo, todo mundo sabe disso, que o Barbieri é torcedor do Flamengo, e as coisas continuam como o Vasco estivesse brigando por título de Campeonato Brasileiro, como se o Vasco estivesse brigando por Libertadores. É um absurdo o Barbieri vir a público ontem após o jogo, dar uma entrevista coletiva falando que viu evolução. Você viu evolução aonde, Maurício Barbieri? É um absurdo, cara, não dá. E eu mais uma vez vou repetir aqui, eu tenho certeza que esse vídeo vai chegar às pessoas da 777, às pessoas de dentro do Vasco, porque aqui nós somos um canal que tem quase 500 mil de pessoas que acompanham o nosso trabalho, então a gente tem sim uma influência muito grande. Então ainda dá tempo de conseguir reverter esse cenário do Vasco no Campeonato Brasileiro. Nós ainda temos tempo, mas se os executivos da 777 não vierem ao Brasil e não tomarem uma decisão drástica, eu não tô falando mudar só treinador não, tá? Porque o Barbieri, é como eu sempre falo, ele é o topo aqui do bolo, ele é o topo do iceberg. Mandar ele embora pode dar uma ajuda momentânea? Pode, mas tem que fazer uma limpa geral, tem que tirar o CEO, o Luiz Melo, tem que tirar o Paulo Brax, um cara que destruiu o planejamento do Vasco. O Vasco não tem um centroavante, tem que apelar para um menino de 16 anos. O Vasco ontem entrou em campo com um cara que era reserva do Náutico. Não tô falando que jogou mal não, que é o Matheus Carvalho, até fez uma boa partida. Mas onde já se viu a solução do Vasco com 110 milhões de reais ser um jogador que era reserva do Náutico até outro dia. Ontem o Vasco entrou em campo com um cara que era titular, que é o Zé Gabriel, que até 3 semanas atrás estava treinando em separado, que o Vasco estava tentando enxotar para fora do clube, estava tentando emprestar para outros clubes. Olha onde o Vasco foi parar. O Vasco ontem entrou com jogadores relacionados, sem o Orediano, que custou 20 milhões de reais, com o Pedro Raul na reserva, que custou 10 milhões de reais. Cara, é um planejamento completamente sem pé na cabeça. E aí nos vem a notícia que o Paulo Brax estaria tendo dificuldade de fazer contratações para a janela do meio de ano, porque obviamente os jogadores estão vendo o momento que o Vasco está vivendo, estão vendo as notícias que estão saindo, que o Vasco não teria pago parcelas ali de compra de jogador, teria direito de imagem atrasado. E aí, o que vai acontecer? E é mais uma vez por isso que eu vou voltar no ponto que eu falei agora há pouco. Se não fizer uma limpa geral, se não dar uma refrescada nesse ar, que hoje dentro do Vasco está extremamente poluído, um clima extremamente ruim, a coisa vai caminhar para ficar ainda pior. E sim, o Vasco vai ser rebaixado aí pela 5ª vez para uma Série B de Campeonato Brasileiro. Então, como eu falei, dá tempo.
Temos aí 28 rodadas, se eu não me engano, pela frente, né? Estamos aí na 10ª rodada, temos 28, 27 rodadas pela frente, ainda dá tempo. Mas se não agir com velocidade, se não mudar tudo do dia para a noite, a situação vai ficar cada vez mais difícil. Nós temos 4 jogos agora no Rio de Janeiro, com a sequência de 4 partidas consecutivas dentro do estado do Rio de Janeiro. 3 São Januário, 1 no Maracanã, 1 no Engenhão contra o Botafogo. E aí, o que vai fazer? Eu tô vendo torcedor pedir público zero e pedir sócio torcedor zero. Eu não vou fazer, mas eu entendo o torcedor que tá pedindo isso, sabe por quê? Porque ele quer fazer a 777 sentir na pele, sangrar financeiramente, para que eles se coçem, que eles entendam que tem que contratar e que tem que demitir quem não tá dando certo. Eu entendo esse torcedor, eu não vou aqui crucificar o cara, não vou falar que o cara é maluco, não vou falar que o cara tá falando besteira, porque eu entendo o lado dele, tá? Eu não vou fazer porque eu não concordo, mas eu entendo e eu não vou criticar esse cara, porque ele é torcedor, ele quer um Vasco forte. E aquela ideia que foi vendida pro torcedor no começo do ano, no final do ano passado, que tudo teria, agora daqui pra frente o Vasco seria totalmente diferente, que o Vasco não ia mais sofrer, senhor Abel Braga é outro que não bota a cara, é outro que a gente quer saber o que tá fazendo dentro do Vasco, deu uma entrevistazinha no começo do ano falando que o torcedor não ia mais sofrer. O que foi plantado na cabeça do torcedor, que teria um time competitivo. O Vascaíno não quer time competitivo, o Vascaíno quer um time campeão. Nossa raiz é ser campeão. Nossa raiz é sempre brigar por o que a gente passou nos últimos 20 anos. Torcedor vascaíno não brigou por nada, somente para não cair para a 2ª divisão. E isso tem que acabar. Isso tem que acabar. E não será com profissionais do gabarito do Barbieri, do Paulo Brax, do Luiz Melo. Eu vou até tirar o Abel, porque o Abel é um cara vitorioso, mas não sei o que ele tá fazendo no Vasco. Mas não é com o gabarito desses profissionais que o Vasco vai se tornar um time campeão, competitivo, com DNA vascaíno, com DNA de quem sempre entra para vencer. Temos 4 partidas pela frente, 10 dias agora para se preparar para o próximo jogo em São Januário. Tem que demitir Barbieri hoje e, se puder, tem que demitir Paulo Brax, Luiz Melo junto, porque não dá mais. E, inclusive, já temos nomes de treinadores que parece que estão sendo estudados aí para poderem substituir o Barbieri, né? Ontem tivemos a informação que 4 nomes já estariam sendo ali falados, né, discutidos dentro da SAF do Vasco. Seriam eles: Rogério Ceni, Roger Machado, Guto Ferreira e o Cuca. O Cuca acho muito difícil, tá? Um cara experiente, um cara que rodou aí, ganhou tudo por onde passou, mas recentemente teve um problema aí quando assumiu lá o Corinthians. Parece que o Cuca não quer assumir, não é nem questão da empresa da 777 não querer contratar o Cuca, não. Parece que o Cuca, ele não quer mais se envolver em futebol, parece que a família dele tá pedindo pra ele não se envolver com isso, então parece que o Cuca deve ser descartado. E aí surgem esses nomes: Ceni, não acho que vai resolver o problema. Guto Ferreira, não acho que vai resolver o problema. E Roger Machado, que eu também não acho que vai resolver o problema. E aí o torcedor realmente fica com essa questão: para onde a gente vai? Qual é o rumo que o Vasco vai tomar? Então, executivos da 777, por favor, tomem uma decisão, tomem uma atitude, porque se continuar assim, ano que vem é 2ª divisão. E o meu maior medo não é torcedor quebrar coisa, não é torcedor bater em ninguém, porque torcedor vascaíno não faz esse tipo de coisa, torcedor vascaíno é pacífico. Mas o meu maior medo é o torcedor vascaíno se afastar da instituição, se afastar do futebol. Esse é o meu maior medo, porque tá dando nojo. São 20 anos, vocês deram uma expectativa positiva, vocês deram uma luz no fim do túnel, vocês deram uma bala na boca da criança e agora essa bala tá amarga. Agora essa luz do fim do túnel a gente tá vendo que tá apagando. Pelo amor de Deus, cara, vamos agir. Tem dinheiro, claro que tem dinheiro. Senão não tinha posto 110 milhões no começo do ano, senão o salário não estaria em dia. Dinheiro tem, aporte vai chegar. Antecipa esse aporte que é de 120, bota 200, 250 agora, irmão. Vamos refazer esse planejamento. Vamos refazer tudo que está acontecendo dentro do Vasco, porque o torcedor não pode se afastar. O torcedor tem que lembrar, a empresa tem que lembrar, o cliente é o torcedor. Se o torcedor se afastar, se essa campanha que a galera tá fazendo de público zero, de sócio zero, isso aí tomar corpo, imagina quem vai, ó, não vou falar palavrão, mas quem vai se dar mal é vocês, da 777. Então o recado é esse: ajam com velocidade. Não fiquem aí bancando o profissional que não deveria estar dentro do Vasco. Convidar você que não é inscrito no canal a se inscrever aqui embaixo. Peço para você deixar o like no vídeo, que é muito importante esse vídeo chegar
ao maior número de vascaínos possíveis. Então compartilha, deixa o like, se inscreva no canal e vou deixar com vocês aqui um recado também do nosso parceiro do canal. Eu sei que não é um momento feliz pra galera, mas no final desse mês de junho a gente vai estar sorteando 5 camisas oficiais do Vasco da Gama, um agasalho da capa para todos vocês que se cadastrarem na 1xBet, né? O parceiro aqui do canal tem que usar o código promocional Mário Vasco. Primeiro comentário fixado aqui do nosso vídeo de hoje, tem o link da 1xBet, eles estão dobrando o valor do seu primeiro depósito de R$1 a R$1.200, botou 10, ganhou 20, botou 20, ganhou 50 para apostar em qualquer jogo. Sei que tá difícil apostar no Vascão, mas tem diversos outros jogos aí para você apostar. Ganhei uma grana no Manchester City esse final de semana aí, apostei na vitória, no título deles lá na Champions League. E quem quiser faz a mesma coisa, corre no primeiro comentário fixado, clica no link da 1xBet, se cadastra, usa o código promocional Mário Vasco para fazer o seu depósito, que assim que você se cadastrar, fizer o seu depósito usando o código Mário Vasco, seu nome já entra na lista do sorteio, beleza? Grande abraço, hoje à tarde a gente volta às 4 horas com o nosso segundo vídeo e à noite teremos a nossa live, sim, vai ter live sim para cobrar e provavelmente teremos protesto essa semana também. Um abraço, tamo junto, valeu!